Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando nessa terça-feira, dia 14 de novembro, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Que Jesus continue te inspirando muito, que você se sinta envolvido nessas vibrações de bem-estar, de harmonia, para com certeza dar os próximos passos que a sua existência necessita. E hoje, meus amigos, eu queria exatamente conversar com vocês sobre essa questão, dar os próximos passos. Quem nunca passou por situações, na vida difíceis, complicadas, dias que às vezes a gente fica desanimado, não é verdade? Sabe aqueles momentos que por mais que você queira se sentir diferente, parece que a energia foi por água abaixo? Aquela vitalidade, instantes em que tudo parece difícil, né? Os problemas familiares parecem gigantescos, as questões de ordem material parecem insuperáveis, os problemas de saúde talvez se mostrem muito maiores do que são. Quer dizer, tem dias que a gente se sente muito mais sensível. Há momentos na vida, independente do porquê desses momentos, que nós nos sentimos mais vulneráveis às queixas, vulneráveis aos pensamentos negativos, vulneráveis a essa sensação estranha, de não viver com toda a nossa potencialidade. Muitas situações dessas acabam acontecendo por causa de momentos de dificuldade externa, perdas ou situações de fechamento de ciclo, não é? A gente, de repente, tem que fechar alguns ciclos com o passado e não consegue. Talvez nós sejamos rejeitados por pessoas que não gostaríamos. Projetos que temos, não dão certo, a gente se sente frustrado, impotente, como muita gente fala. Então, assim, os motivos são inúmeros. Mas o ponto é certo. Não importa o que te aconteceu até hoje, é necessário seguir. Não importa o tamanho do problema que você acha que tenha, nós temos que seguir adiante. O apóstolo Paulo, quando encontra Jesus na estrada para Damasco, naquele momento, antes de se converter ao cristianismo, todo mundo sabe, história muito conhecida, ele era um perseguidor, de Jesus, era um perseguidor da obra cristã. Então, de repente, ele descobre que Jesus não era uma ficção, não era uma criação dos cristãos, era uma verdade, e ele entra em colapso interno. A culpa invade a sua alma e ele precisa se reestruturar. Porque para ele continuar vivendo, tendo que lidar com a ideia de que ele tinha sido responsável pela morte incontável de várias pessoas por causa do orgulho, da sua empáfia, quando ele ainda era Saulo. Então imagina só o tamanho do problema emocional que ele teve que lidar. Foi nesse momento, meus amigos, que ele conversou com um homem sábio, que mudou a história dele e talvez possamos até dizer que do cristianismo. Esse senhor chamava-se Gamaliel. Gamaliel era um homem que fazia parte do Sinédrio, uma espécie de, fazendo analogia, claro, um Supremo Tribunal Federal dos judeus da época, da Corte Suprema. Então, um homem muito culto, que embora fosse poderoso aos olhos dos judeus, era muito simples. E ele estava encantado com a proposta de Jesus. Ele era um homem que, embora tivesse o poder externo, estava construindo o mais importante de todos os poderes que podemos ter, o poder interno, sobre a própria alma, o poder sobre nós mesmos. Então, naquele momento em que ele vê Paulo destruído, na época ainda Saulo, ele vai conversar com Gamaliel, que ele confiava muito. Gamaliel era uma espécie de tutor espiritual, um pai que ele tinha. Então Gamaliel orienta: meu filho, na vida nós passamos por momentos difíceis, mas o próprio Evangelho do Cristo, olha que interessante, ele conhecia bem, mesmo sendo um judeu, aparentemente ortodoxo. O Evangelho do Cristo nos ensina a renovação diária. Todo dia é dia de recomeçar. Não importa o que aconteceu ontem, nós temos a dádiva do amanhã. Não importa o caminho errado trilhado nos dias atuais, nós temos a oportunidade de mudar a direção e começarmos uma nova jornada. É então que Gamaliel orienta ele: sai daqui, Paulo, porque esse momento em Jerusalém é difícil para você. E é quando ele se afasta, vai para o deserto, fica alguns anos como simples tecelão, se organizando internamente, organizando as suas ideias, se perdoando, se fortalecendo na sua fé em Jesus, naquele Cristo que nascia dentro dele, e então começa a sua jornada. Uma jornada maravilhosa, linda, no qual faria dele o maior apóstolo do cristianismo. Veja você que Paulo
seria ainda apedrejado. Paulo sofreria 2 naufrágios, imagina só que situação. Paulo passaria por várias prisões, teria que experimentar a solidão física, desencarnou decapitado em Roma. Mas foi esse gigante do amor renovado com uma nova vida, depois de seguir o conselho de Gamaliel, que antes do último suspiro, ele é que deu força para o seu algoz romano, né? Porque ele, condenado a ter a sua cabeça decepada, o soldado romano leva até o patíbulo, local, né, em que isso aconteceria, e a mão dele tremia, porque ele sentia a grandeza moral daquele espírito gigantesco. Como ele poderia ser a causa, né, do assassinato daquele homem que só tinha bondade dentro de si naquela época da vida? Então Paulo, vendo essa dificuldade, até nisso ele teve a hombridade. Ele olha para o soldado romano e fala: soldado, se acalma, serena, cumpre com o teu dever, porque eu já cumpri com o meu. Olha que extraordinário. Então, meus amigos, quando nós resolvemos seguir adiante, seguindo os passos de Paulo, quando nós reconhecemos que, embora não sejamos perfeitos, entende? Que tenhamos nos equivocado muitas vezes, mas que Deus nos dá o direito de se renovar, a cada dia que passa, as nossas energias se transformam. Então que nesse dia de hoje, abençoado, você possa seguir adiante. Você possa renovar a sua esperança na vida. Esse negócio é muito sério, viu? Mas é muito, muito sério. Você possa renovar a sua esperança em Deus dentro de você. Então não importa o que tenha acontecido, mas sim o que vai acontecer a partir de agora. E Jesus te inspire os passos, a espiritualidade amiga, benfeitora, superior, alimente a sua alma de esperança, mas que você faça o que tem que ser feito. Porque não adianta nada, né, gente? Nós termos todos esses recursos maravilhosos do nosso lado, se a gente ficar de braço cruzado. E claro, se nós não fizermos aquilo que nos cabe. Tá bom? Olha, estamos muito felizes, graças a Deus. Ai, meu Deus, eu não canso de agradecer, né? Ontem estivemos em mais uma instituição aqui na Flórida, mais um momento maravilhoso de confraternização, tratamento espiritual, foi até meia-noite, que lindo, quantas histórias belíssimas, né? Que vão se multiplicando quando o Evangelho encontra almas em estado de receptividade. Por isso, meus amigos, eu falo, todo mundo tem o direito de duvidar. Nós que vivemos isso a fundo, de dentro para fora, não temos o menor direito de duvidar da bondade e da grandeza divina, porque todo santo dia a gente vê esses milagres acontecer. Como diz o amigo espiritual, milagre não é curar o corpo, porque isso é o de menos. O milagre é quando uma alma se cura depois de ter estado completamente perdida nas suas confusões internas e descobre quem realmente é, porque essa é a proposta do Evangelho do Cristo, né? Quando a nossa humanidade se despertar por completo, né, e nós nos curarmos, né, dessa desconexão com todo, com Deus, absolutamente tudo se transforma. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês que nos acompanham à distância. E eu sei que vibram, né, mandam suas orações, a gente recebe as mensagens carinhosas, né, no WhatsApp, lá pelo site do Instituto Namastê. Não tem como vocês sabem responder, são milhares de mensagens todos os dias, a gente fica numa alegria, as histórias, né, de transformação que cada um tem compartilhado lá no Instagram. Mas do fundo do coração, muito obrigado. Falo em nome de toda a equipe nossa da Falange do Bem. Muito obrigado mesmo, tá? Pelo carinho e por tudo que vocês têm feito na divulgação da pílula do nosso amado Evangelho. Tá bem? Então vamos todos, né? Seguir adiante. Esse exemplo lindo que Jesus nos oferece a cada dia. Então é isso. Fiquem com Deus. Luz e paz ao seu coração. Hoje, graças a Deus, tem mais atividades espirituais. Amanhã tem também, para que a gente possa dar continuidade, né, à divulgação do nosso amado Evangelho. Até breve, meus queridos amigos, até muito, mas muito breve. E lembre-se, não importa o que aconteceu ontem, aproveite a renovação do dia de hoje e de amanhã.